Impostos matam. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é Alexandre Martins com mais um podcast, Na Fogueira Podcast. E lembre-se, ative o sininho das notificações, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós temos um bate-papo muito legal aqui com um cara muito engajado sobre política, sobre liberdades individuais, que é o meu amigo Alex Grego. Muito obrigado, Alex. Seja bem-vindo. Tudo bem? Agradeço muito o convite para participar do teu programa aqui, Alexandre, e o que eu digo é que essa luta de liberdades ela é uma coisa eterna na história da vida humana na Terra, sempre se procurando isso. Quanto mais evolui a sociedade, mais se briga por liberdades, e parece que é uma luta sem fim, né? É uma luta permanente. Exatamente. O conceito de liberdade é muito amplo, né? E muitas pessoas aqui no Brasil, na verdade, não sabem o que é liberdade. A liberdade é quase uma coisa abstrata, porque a minha noção de liberdade pode ser diferente da noção de liberdade da outra pessoa. Você entende desse jeito? Por exemplo, para algumas pessoas ter liberdade é poder ir ao shopping andar de carro e para elas está tudo certo. Para outras pessoas, que nem para mim, eu acho que para ti também, liberdade é ter poder falar, se expressar, ser ouvido e querer que o Estado não interfira na minha individualidade e no meu direito de ir e vir, de fazer as coisas desde que eu não ultrapasse os limites para agredir outra pessoa. Esse é mais ou menos um conceito de liberdade, concorda com isso, Alex? É um bom conceito, mas a gente precisa, para definir bem liberdade, fazer uma conexão com o chamado justnaturalismo, ou seja, o chamado direito natural. E como é que pessoas que defendem a liberdade de uma forma muito lógica, racional, completa, entendem isso? O que são esses direitos naturais? São direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade, que é onde dá os maiores conflitos, né, em relação a opiniões. Tem a filosofia objetivista muito forte nos Estados Unidos da América, também inclui, como forma de deixar mais completo, o direito à busca à felicidade. Completando um pouco esse quadro. É muito óbvio, né, o direito à vida. Certo? Então, ou seja, uma visão de liberdade, ela implica necessariamente em que ninguém pode ter sua vida retirada, né? Sob várias formas, como morte, como assassinato, como escravidão, e assim, né? Ou seja, direito à vida, né? Direito à liberdade, né? Que é o segundo tópico, né? O direito à liberdade, a pessoa, liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar, liberdade para trabalhar e N coisas que são muito relacionadas à vontade individual da pessoa. Claro, como você bem falou, que não atrapalhe as liberdades, os direitos dos outros. Né? E o direito à propriedade, que nesse aspecto é onde mais existem esses conflitos de visão, geralmente por pessoas não compreenderem muito bem quanto a propriedade é relacionada ao trabalho e ao desempenho individual de cada pessoa. Tá? Então, quando se tenta atacar a propriedade justa, a propriedade honesta de alguém, se está necessariamente atacando o direito dele fazer o que quer da sua vida, né? Porque a propriedade nada mais é, dentro de um arcabouço de justiça e de ética, nada mais é que um complemento da pessoa que gerou aquela propriedade. Ou seja, então eu faço sempre na questão da liberdade esse vínculo, né, aos direitos naturais, ao justnaturalismo. O conceito de liberdade nos Estados Unidos para o americano é um, para o brasileiro é outro. Para um muçulmano é outro, né? Então, cada povo tenta buscar a sua liberdade. Mas eu queria te perguntar, você é um dos fundadores do movimento libertário, a criação de um partido político, é isso? Libertário? Ou Sim, não sei se eu falei certo.
Está Mais ou sendo menos. criado no Brasil, tá, algo muito importante, né, que é o Partido Libertário Brasileiro, que nós Uhum. chamamos de Partido Libertários, ou como com o nome mais popular, Liber. Liber. E o Partido Libertário, ele segue o exemplo, segue os moldes do Partido Libertário Americano, que foi criado por Murray Rothbard, que é um economista e filósofo de linha austríaca. Uh, eu sou fã do cara, eu vou chamar ele de brilhante, né? Murray Uhum. Rothbard, já falecido, é um dos nossas grandes influências, assim. E o Partido Libertário, ele visa interferir na coerção estatal por dentro do sistema. Esse é um ponto que ele é extremamente conflitante, mesmo no meio libertário, porque existem muitos libertários de vários matizes, de vários vieses, né? Não é pensamento único, existem várias vertentes, e existem muitos libertários que entendem que a atuação política de um libertário ela é ineficaz, ela não vai ter resultados práticos, né? Uhum. E outros, né, como eu me alinho, né, entendem que sim, nós podemos sim influir politicamente para tentar diminuir o estrago que o Estado causa na vida das pessoas por dentro, tentar atacá-lo por dentro do sistema. Seria mais ou menos uma estratégia que o Antônio Gramsci teve no socialismo, ou seja, atacar a sociedade por dentro e não, ou seja, a longo prazo, ou seja, se infiltrando, ou seja, cada um fazendo a sua parte, sendo libertário e convencendo as pessoas ao redor. É isso? Não sei se eu entendi. É mais que isso, Alexandre. Tanto o Antônio Gramsci, o italiano, quanto o americano judeu Samuel Alinsky, Saul Samuel Alinsky, Alinsky. Saul Saul ou Alinsky. Samuel, né? Saul. Alinsky. Saul Alinsky. Eles pregaram, de certa forma, uma espécie assim de desmonte cultural da cultura ocidental capitalista e muito ligada a questões familiares, inclusive. Uhum. Por quê? Porque, no entendimento dele, destruindo esses vínculos, né, seria mais fácil de promover essa dominação do sistema sobre o indivíduo, né? Que é algo Uhum. contra o que nós opomos assim Com certeza. fortemente, porque isso é a destruição do indivíduo, né? É Uhum. transformar seres humanos livres, diferentes uns do outro, né? Em formigas obedientes dentro de um grande formigueiro, né? E nós não somos formigas, nós somos seres humanos. Uhum. E por isso que eu digo, essas visões assim estatistas, controladoras, autoritárias, elas usam muito aquela chamada nova língua, que é um termo que foi muito bem colocado por George Orwell naquela obra, 1974. Então, eles Uhum. falam em diversidade. Na verdade, quanto mais estatista e autoritário for um sistema social, menos diversidade nós vamos ter, ao contrário, compreende? Uhum. Enquanto a Uhum. liberdade plena, sim, essa sim permite diversidade. Sim. Tu é a favor, então, da diversidade. Cada um faz o que quer, desde que não interfira na vida do outro. O libertarismo é isso. Como é que isso se relaciona com o anarcocapitalismo? É a mesma coisa? Não tem nada a ver ou são coisas distintas? Uma dúvida minha. Não, tem tudo a ver, mas aí tem que fazer uma referência histórica, Alexandre, que é o seguinte: o libertarianismo, assim visto, ele começou com um viés de esquerda. Os primeiros pensadores libertários tinham um viés de esquerda. Por quê? Porque eles estavam vivendo numa época, num contexto de época, onde se percebia uma diferença social entre proprietários de meios de produção de um lado, neste mesmo lado, elites de nobreza, daquela nobreza europeia, né? Elites econômicas, elites financeiras, e de um outro lado, uma população que tinha, digamos assim, condição de vida bastante inferior. E havia uma ideia inicial nesse libertarianismo de esquerda inicial, também conhecido como anarquismo de esquerda, uma insatisfação e uma revolta contra o sistema dominante. Lamentavelmente, esse anarquismo de esquerda esqueceu que, ao querer um Estado forte para combater esse lado mal visto por eles, assim, e não vou tirar a razão, acho que
tinha muita coisa errada nisso, sim. Eles estavam esquecendo que estavam substituindo um monstro por outro. Enquanto que depois essas ideias de libertarianismo foram sendo aprimoradas e adaptadas pelo chamado libertarianismo de direita, que sim, respeita a propriedade privada, entende propriedade privada como algo essencial para uma vida humana digna, decente. Porque não se pode conceber um indivíduo, uma família, um grupo social, tá? Tendo que fazer as coisas e não ter direito ao que faz. É algo absolutamente superada já essa discussão, compreende? Isso não se discute mais quem está certo, entendeu? Se é um país avançado, como, digamos assim, uma cultura avançada econômica, como é hoje na Nova Zelândia, ou quem está certo é o sistema que vige na Venezuela. Não se discute mais isso, né? É pedra morta já, né? Então, começou assim, e a partir daí, entendeu? Vieram surgindo várias vertentes de uma linha mais de liberdade, de uma linha mais de liberdade econômica. E aí sim, quando as ideias libertárias se encontram com a chamada escola austríaca de economia, tudo começa a fazer sentido. A escola austríaca de economia veio após a escola clássica de economia e com uma visão muito mais coerente e adequada à realidade. Von Mises, Hack, toda essa galera influenciaram o movimento libertário para você. Sem dúvida. Mas vocês estão criando um partido político libertário? Exatamente, um partido político de viés libertário. O primeiro partido libertário que surgiu foi nos Estados Unidos, tá? Um partido coerentemente libertário. Foi fundado por Murray Rothbard, esse filósofo e economista que eu citei, entre outros, e é nessa linha de atuação. Eu ia te perguntar o seguinte, existe algum país no mundo onde esta corrente política é mais evoluída, que já tomou o poder, ou ainda essa corrente de libertário ela está crescendo para fazer um contraponto ao comunismo e socialismo que já está há tanto tempo aqui no mundo? Olha, nos Estados Unidos o Partido Libertário tem conseguido fazer na base assim, de 1%, às vezes 2% dos votos, tá? Não passa disso. A teoria libertária ela é mais complexa de ser difundida, de ser espalhada, porque, primeiro, existe um fator cultural muito forte, dominante do que já existe. Existe uma coisa que eu chamo de inércia cultural. As pessoas nascem, crescem, se ambientam dentro de um sistema que elas vêm. Para você chegar no indivíduo e dizer, olha, cara, tudo que tu viu na tua vida inteira até agora tá tudo errado. Sai da Matrix! Tu quer a pílula azul ou a pílula vermelha? Qual que tu quer? Toma a pílula vermelha, acorda, entendeu? Gente, é um trabalho difícil, compreende? E a frase mais emblemática para ilustrar isso muitos ouvintes vão se identificar com isso agora. Você diz para eles assim, imposto é roubo? Cara, a primeira reação de quem nunca ouviu falar, nunca foi questionado sobre isso, não, só um pouquinho. Como não? Peraí, como é que vai pagar as contas? Tem que construir estradas, tem que ter escolas. Como assim? Precisa? Vai tirar dinheiro do outro. Tem que ter imposto, é claro. Mas depois que começa a trabalhar aquilo na cabeça da pessoa, e trabalha, e vai, e você vê para onde é que vai o dinheiro dos impostos, compreende? O que é feito, compreende? Aí começa a pessoa a entender. Então, eu digo, não é essa inércia ideológica natural de cada indivíduo, talvez seja o maior obstáculo, né, a ser rompido, né? Você fazer as pessoas tomarem a Red Pill aí. A Red Pill. Pessoal, aqui o nosso objetivo é fazer você pensar fora da caixa, fazer você questionar, fazer você avaliar outras linhas de pensamento que não são aquelas que você aprendeu na escola. Porque todos nós fomos doutrinados desde que nascemos com aquilo que a gente vê ao nosso redor, com aquilo que o professor ensina, com que a cultura, a gente já nasce dentro de uma cultura, e se libertar disso e questionar isso é um processo muito difícil e dói. Dói. A primeira fase é quando a gente fica revoltado. Depois que passa a revolta, a gente começa a entender um pouco melhor as coisas. Essa é a minha visão. Ou seja, a gente precisa questionar. Será que não tem um modelo melhor? Será que não tem algumas coisas que a gente possa aprender a saber que o Estado não é o nosso pai? Você é a grande criação de Deus. Você é a grande
o grande protagonista da sua vida. O indivíduo é o agente motor da sociedade e não esperar que o Estado faça isso por nós. Essa é a minha visão. Concorda com isso, Alex? O indivíduo é que tem que fazer as coisas por si. Eu estava falando no último podcast que eu entendo o seguinte: quando a gente já nasce devendo. Porque alguém tem que limpar a tua bunda, alguém tem que botar fralda, alguém tem que te dar papinha na boca, ou seja, você já nasce devendo, você já nasce gastando. E eu acho que o ideal seria o ser humano ter essa noção que ele precisa, quando crescer, retribuir de alguma forma a sociedade voluntariamente por tudo aquilo que ele recebeu. Mas a mentalidade que a gente tem é o seguinte: não, eu quero meus direitos. Mas o que são direitos, afinal? Né? Na nossa Constituição só fala em direito, não tem um dever do cidadão. Né? Falando nisso, para o libertário, existe Constituição? Poxa, depende. Depende do estágio de desenvolvimento de uma sociedade. Num ponto de eliminação completa do Estado, que talvez seja algo extremamente utópico, não haveria Constituição. Mas neste meio tempo, talvez sim, não é um ponto crucial na teoria libertária, a existência ou não de Constituição. Mas com o fim do Estado, naturalmente, não haveria necessidade de todo... Na nossa linguajar corrente, nas discussões libertárias, a gente entende a Constituição como um papel barato, compreende? Um papel sujo, onde serve para permitir vantagens para uns, desvantagens para outros, como via de regra é o arcabouço legal e judicial e de leis que existe em cada país. Existe um livro que eu recomendo para quem ficar mais interessado em se aprofundar nisso, chamado A Lei, do pensador Frédéric Bastiat. É altamente ilustrativo sobre isso, como a lei ela tem que ser vista como ela é. Tá? Então, a Constituição nada mais é do que mais um papel, mais uma lei. Tá? Legal. O que você pensa sobre essas... Eu já sei o que tu pensa, mas eu queria ouvir a tua opinião, depois eu vou dar a minha. Sobre essa cota racial para entrar na faculdade. A cota racial, ela tem conotações racistas, no meu modo pessoal de ver. No momento em que ela coloca uma definição de que algumas pessoas, por acaso, de raças não brancas, né, seriam pessoas que precisariam de uma ajuda para poderem entrar numa universidade. Então, eu vejo sim uma conotação racista. Eu vejo também nas cotas uma tentativa de impingir uma culpa a pessoas que estão vivas hoje e que não tiveram nada a ver com processos anteriores e históricos de racismo. Então, me parece muito mais uma ferramenta política de criar narrativas, criar uma maneira de dividir a sociedade em nichos, para que os nichos se lutem contra os outros e possam ser apropriados, inevitavelmente, pela essa visão socialista e marxista, que é uma visão de antagonismo de classes. Então, isso muita gente se pergunta, né? Por que esses movimentos divisionistas da sociedade em grupos, em raças, em sexos diferentes, por que isso acaba sempre no socialismo? Porque essa é a estratégia socialista, né? De dividir, né? E cooptar essas pessoas, criando inimigos, fabricando inimigos, né? que não são inimigos. A sociedade ela é uma só. Eu sou a favor, se tiver que fazer cota, fazer uma régua sobre renda. Os mais pobres têm uma chance melhor de serem inseridos na sociedade, tendo mais oportunidades, mas não por raça. Porque aí você está dividindo as pessoas, porque o cara que estudou está lá, o outro... não sei o que tu acha, uma régua por classe social, independente da cor. Eu vou te dar... Eu vou dar aí para a audiência assim, uma visão que pega algo muito bom que você colocou nos outros programas anteriores. Tá?
muito legal a sequência que o teu programa está usando, tá? Começou pelo conservadorismo, para depois falar do liberalismo e chegar, então, no libertarianismo. É uma sequência coerente, uma sequência correta. E isso é um ponto importante de salientar, que existem muitos pontos em comum entre conservadores, liberais e libertários. Existem muitas intersecções. Não é uma coisa linear, entendeu? Menos liberdade para mais liberdade. Não é apenas isso. Mas existem pontos que são absolutamente comuns. E respondendo agora a tua pergunta sobre cotas ou facilidades, né? Não para raça, mas para renda, né? Eu diria, quando se fala em cotas, nós estamos falando, isso eu fiz esse introito porque conservadores, liberais e libertários vão pensar o mesmo. Quando se fala em cotas de qualquer tipo, nós estamos se referindo à existência prévia de um sistema de educação estatal. Cotas surgiram porque as universidades brasileiras são maciçamente universidades estatais. Não se fala em cotas, tá? Não começou a discussão de cotas em universidades privadas, e sim em universidades estatais. Então, como é uma universidade em tese gratuita, tem que ser gratuita para quem não pode pagar, tem que ser gratuita para quem é negro, para quem é trans, etc. Ou seja, mas tem um problema anterior a esse, que é a existência da universidade estatal. Por que uma universidade tem que ser estatal? Aqui em Porto Alegre, a cidade onde eu vivo, se você comparar a Universidade Federal, onde eu estudei, com a PUC, fisicamente você vai nos dois campos, tá? A diferença é gigantesca em termos de qualidade de estrutura de laboratórios. A diferença nem vou falar no papel higiênico, né? Porque numa tem e na outra não tem, tá? Gente, é terrível isso. Então, o problema prévio é realmente a universidade pública. Não há sentido existir uma universidade pública. Se nós quisermos estender... Liberais, por exemplo, também concordam conosco de que mesmo escolas públicas são desnecessárias. Pensa bem, se nós temos uma escola pública, primeiro, ela é financiada através de impostos. E imposto é uma coisa que ninguém gosta, só quem recebe, né? Quem paga não gosta, certo? Então, por que nós vamos onerar a sociedade pagando impostos para financiar a existência de uma organização pública que, por ser pública, não tem, naturalmente, boa gestão? Porque nós já vemos, né? Isso não preciso mais explicar, acho que quem já acompanhou os outros programas já sabe que o que é público não vai ter boa gestão. Boa gestão vem do privado, porque, ou como o gaúcho gosta de dizer, o olho do dono engorda o boi, né? O público não tem o olho do dono, o boi não engorda. Né? Não existe meritocracia, existe na escola pública, inevitavelmente, de uma forma ou de outra, acaba acontecendo instabilidade para quem trabalha nas escolas, como professores, etc. Essas pessoas acabam, pela instabilidade, não se sentindo comprometidas, porque não tem, se trabalhar bem ou mal, vai continuar com o emprego funcionando. Essas pessoas têm facilidade de se organizar em corporações, que acabam influenciando politicamente. Aí nós temos escolas públicas onde todos os anos existe greve, os alunos ficam em casa, etc, etc, etc. Então, mais importante do que as cotas é repensar esse modelo de escolas, universidades públicas no Brasil. Uhum. Alex, eu vejo um sistema, não só educacional, mas um sistema, a Matrix toda ela está contaminada, ela já vem assim, cheia de vícios, cheia de corporativismo, o pessoal se ajudando, aqueles conchavos. Por exemplo, dentro de uma faculdade pública, se tiver uma voz diferente do que está lá, a pessoa é expulsa, mas já é silenciada pelos pares que estão lá. A gente vê assim tanta coisa errada, ou seja, que poderia melhorar, só que o sistema é muito, o mecanismo, o sistema é muito forte, a Matrix é muito forte. Como é que o libertário entende assim? Os comunistas pensam sempre 100 anos para frente. As estratégias deles nunca são baseadas no curto prazo. Já o pessoal da direita quer tudo para ontem. O que a gente pode aprender com os comunistas para mudar esse sistema a longo prazo? Como fazer isso? É possível a gente pensar, pela política, ou é mudando a cultura, ou é fazendo esse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo aqui, de tentar abrir os olhos das pessoas para pensarem diferente? É uma
tarefa muito difícil, muito árdua. Tipo, entrar nessa briga aí é uma coisa para louco, vão te chamar de louco, né? O George Orwell que fala isso, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão. Como é que a gente vai mudar esse negócio, cara, a longo prazo? Para as próximas gerações, não é fácil. Tem alguma solução? Sabe que eu fiz essa mesma pergunta em 2013, tá? Para um empresário que é ativo bastante na difusão dessas ideias de liberdade, chamado Winston Ling. Eu fiz a mesma pergunta. Porque em 2013 eu ainda tinha uma visão assim um pouco mais acelerada, né? Vamos resolver isso logo, peraí. Né? E eu perguntei para ele, como nós vamos consertar isso de uma vez? Ele disse, olha, rápido, e ele estava certo e eu acabei compreendendo e me aliei ao pensamento dele. De forma rápida, não tem como fazer. Tem que ser, em primeiríssimo lugar, fazer essa difusão cultural, essa difusão ideológica, principalmente com as novas gerações. Porque pessoas, assim, de uma certa idade já, desculpa aí a audiência mais idosa, tá? Não é nada pessoal, mas às vezes as pessoas costumam criar, isso é muito comum, ideias mais arraigadas, tá? Eu sinto imensa dificuldade, por exemplo, de convencer pessoas, assim, idosas, assim, de que Getúlio Vargas não foi um bom governante. Porque Getúlio Vargas é endeusado aqui no Rio Grande do Sul, como o sucedâneo dele, o senhor Leonel Brizola. Então não foram bons governantes. Getúlio Vargas foi um ditador, que fez uma ditadura na década de 30, é similar ao que fez Perón na Argentina, que destruiu a nação mais rica do mundo na época da Segunda Guerra Mundial, tá? Entre as décadas de 20, 30, 40, era um país que disputava a primazia de riqueza mundial como os Estados Unidos, compreende? Ou seja, Getúlio Vargas construiu o tal Estado brasileiro moderno, que é essa droga que nós vemos hoje, essa imensa porcaria infestada de instituições criadas na década de 30 e 40 por Getúlio Vargas, como Justiça do Trabalho, como Ministério do Trabalho. Gente, dá para enfileirar aqui uma tonelada de coisas horrorosas que criou, aumentando, inchando o Estado, colocando mais gente lá para dentro, e mais cargos, e toda essa porcaria que essas pessoas que acham que o Estado é a solução defendem, né? Então, eu digo, é difícil. Então, a solução é trabalhar os jovens e fazer isso. E nós temos umas boas notícias aí, muito alvissareiras, tá? O Brasil hoje, ele é o país no mundo que tem a maior quantidade de jovens identificados com ideias liberais e libertárias no mundo. É o que mais tem. Existem várias organizações atuando aqui e esse trabalho está sendo feito e está dando resultado já. Por isso que a gente acha que agora é a hora de conseguir montar o Partido Libertário. Eu tive no último podcast uma pergunta da audiência que diz o seguinte: mas aqui no Brasil os projetos liberais, a corrente liberal ou libertária não funcionaria, porque como é que ficaria o funcionário que vai ser explorado pelo patrão, se não tiver o aparato social para proteger essa pessoa que é mais frágil perante ao empresário que é mais forte, ele vai ser subjugado, vai ser explorado. Já deve ter escutado essa pergunta 200 mil vezes, né? O que tu diria? Eu tenho uma resposta, mas eu diria o seguinte, vê se tu concorda. A exploração, ela vai existir sempre, independente de qualquer corrente política ou qualquer sistema político em vigor. O ser humano é mau por natureza, sempre vai ter pessoas más. Porém, a gente não pode pegar uma exceção e dizer que ela é a regra geral. Num projeto libertário, num projeto estadista que nós temos hoje, cheio de regras, cheio de leis, existe algum tipo de coerção de um indivíduo sobre outro, e isso eu acho que nunca vai deixar de existir. E a minha opinião é quanto mais liberdade, menos isso vai influenciar. Por exemplo, um cortador de cana que está sendo explorado lá no seu trabalho, trabalhando como um trabalho escravo, e o empresário paga pouco ele. A minha visão é o seguinte: se ele estivesse num país mais liberal, ele poderia trocar de emprego muito mais fácil, ia ter mais opções
para ele escolher e trocar de emprego. Agora, um país onde o emprego é difícil e ele sabe que se ele vai sair dali vai morrer de fome, ele acaba aceitando aquela opressão. Não sei se eu me fiz entender, se esse é um raciocínio bom para dar uma resposta para o rapaz que fez a pergunta lá no último podcast. Sim, como você disse, essa pergunta é recorrente. As pessoas têm uma visão ainda de que o Estado existe, entre outras funções, para proteger trabalhadores da exploração capitalista. Aí eu pergunto, antes do capitalismo, o que havia? O capitalismo começou no início da Revolução Industrial. Ali começaram a surgir processos capitalistas, onde havia alocação de meio de produção, criação de poupança monetária para financiar investimentos, todo um processo que gerou uma riqueza para todas as pessoas da sociedade, nunca vista antes na história da vida humana na Terra. Nunca Só um antes. parênteses. Por isso que a ideologia do Karl Marx não deu certo, né? Que ele queria fazer a revolução do proletariado, só que o proletariado estava ganhando dinheiro, estava comprando sua carrocinha de boi, estava conseguindo viajar. Não quero a revolução, para mim tá bom, Karl Marx. Aí eles trocaram, o Karl Marx trocou os proletários. Pô, já que não deu certo, vou pegar os países subdesenvolvidos e eu vou incutir a minha ideia. Mas era só um parênteses. Então, assim, o que acontece? As pessoas olham aquele período nos primórdios da Revolução Industrial, no início do capitalismo, e viam lá pessoas trabalhando 14 horas por dia, crianças trabalhando, e acham, poxa, isso é o capitalismo, olha como ele explorou essas pessoas. Antes desse processo, havia o feudalismo, onde as pessoas ficavam presas no campo, numa terra a qual elas não tinham direito de propriedade, porque era do nobre, né? O nobre ia lá e recolhia a produção na quantidade que queria. As pessoas passavam fome, morriam barbaramente. Não havia progresso tecnológico, que progresso tecnológico está diretamente ligado ao capitalismo, ao processo capitalista de produção. Ou seja, gente, quando haviam esses trabalhadores 14 horas por dia, eles já estavam numa situação melhor do que eles tinham antes, mesmo sendo ruim, olhando com a ótica de hoje. Então, colocar capitalismo como culpado me parece uma miopia gigante, né? Na verdade, o capitalismo ele é a solução para essas questões. Agora, um outro aspecto, isso tem gente que não vai gostar de ouvir, é que a mão de obra, ela inevitavelmente, ela também tem que ser vista como um fator de produção. E se submete às regras de mercado. Por que existe desemprego, né? Quando existe menor alocação do fator mão de obra no processo econômico. Então, como é que se cria emprego para pessoas que não têm, digamos assim, aquela vocação de criar seus próprios negócios, né? Como é que se cria emprego? Primeiro, vamos diminuir regulações estatais para permitir que pessoas desempregadas possam, sim, criar seus próprios negócios. Vou dar um exemplo. O cara quer fazer uma pequena padaria naquele bairro pobre onde ele mora. Ele precisa capital. Ele não tem acesso ao capital, porque é controlado hoje de forma oligopolista por grandes bancos, ele não tem acesso ao capital. Como é que se resolve isso? Tivemos iniciativas na Índia, tem há décadas já, de microcrédito, facilitando isso tudo a parte do Estado. Aí ele precisa lá uma licença da saúde, precisa de um alvará, precisa do habite do prédio. O cara não consegue, cara. O cara já é pobre, está querendo trabalhar, fazer pão, ele, a mulher, tem um filho que ajuda, vai contratar um funcionário para ajudar quando o negócio crescer. Então, eliminar barreiras, regulações estatais, melhora a qualidade de vida e diminui o desemprego. Vamos ver outra. Essas novas empresas que vão surgindo com um capitalismo mais livre e não regulado, como existe nessas economias pseudo-democráticas, essas economias socialistas como a nossa aqui no Brasil, essas empresas vão crescer, vão gerar mais empregos também. Tá? E da mesma forma, tirando o ônus todo que encarecem, esse ônus tributário imenso que encarece a atividade das empresas e as próprias folhas de pagamento, também facilita. Hoje pensa aí, como é que a gente vai contratar, como é que o empresário pensa para contratar um funcionário hoje? Tu vai contratar ele, tu contrata o funcionário, você vai ter que colocar mais um monte de coisa na folha, você vai ficar pagando tanto, e mais tanto para o governo, e mais tanto para o imposto disso, mais o PIS, mais o COFINS, mas é um inferno, compreende? E para onde vai esse dinheiro? Nós sabemos para onde vai esse dinheiro.
Quais são os grupos de interesse que recolhem isso? Eu queria saber por que o pessoal quer tanto ir para os Estados Unidos, os cubanos, os mexicanos arriscam a vida para ir para os Estados Unidos se lá não tem Ministério do Trabalho, não tem Justiça do Trabalho, não tem carteira de trabalho. É uma negociação muito mais franca entre o empregador e o empregado e os caras ganham mais dinheiro. Aí os caras ficam defendendo esse estamento burocrático aqui, porque é o meu direito, mas querem ir lá para os Estados Unidos. Por que lá funciona? E uma coisa é o seguinte, né? Todo processo ele tem uma evolução, ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo. Eu prego essa liberdade, mas eu acho que a gente tem que pensar daqui a 20 anos, 30 anos. A gente precisa chegar lá daqui a 20 anos, não precisa, mas tem que começar algum dia, né? Mas também tem que cuidar, aí que tá, cuidar dessa parte mais carente da sociedade. Porque eu queria te fazer uma pergunta agora. A gente ouve muito falar entre inteligência artificial, indústria 4.0. Isso aí de que forma pode impactar na vida da sociedade? Por exemplo, tem uns amigos que dizem assim, o cara tem que se reinventar, tu tem que buscar as coisas. Mas como é que eu vou incutir isso no cara que está lá desprovido de informação, que não tem acesso a dinheiro? Como é que isso... Eu não tenho uma opinião formada, eu acho que é um risco muito grande o pessoal querer IoT, sabe, tudo automatizado. Como é que o libertário vê essa dificuldade aí? Não sei se eu me fiz entender. Não, tu se expressaste muito bem, tá? Complementando o que eu estava falando na pergunta anterior, tá? Eu quero indicar um livro aí para todos ler, tá? Para entender muito bem por que o socialismo não funciona e esse paternalismo todo ele é ineficaz para uma sociedade e contraproducente. O livro se chama 6 Lições, tá? Do Mises, tá? Esse livro é pequeno, tá? Ele tem 6 capítulos e cada capítulo se refere a uma aula que ele deu em Buenos Aires, tá? Já no período peronista, tá? Então, ele fez essas aulas, tá? Isso gerou um livro, que foi compilado, feito pela esposa dele. É um livro muito claro, porque ele resume 6 palestras muito objetivas, tá? E dá uma visão de economia austríaca inicial e uma visão de liberdade econômica e como o Estado é contraproducente. Isso que Mises nem era um libertário, era um liberal. Por isso eu digo, tem muita semelhança entre liberalismo e libertarianismo, tá? Bom, quanto à questão que tu colocou, veja bem, políticas de ajuda a setores menos favorecidos. Essa foi a primeira palavra que veio na minha cabeça, vi que eu hesitei um pouquinho, porque eu não quis usar essa, entendeu? Porque quando a gente fala em favorecimento, parece que tem alguém ajudando um e não ajudando o outro, né? Hoje, se eu quiser definir qual é o setor favorecido da sociedade, é o funcionalismo público, poxa, né? Esse é o setor largamente favorecido, tá? Enquanto o setor desfavorecido é a sociedade civil privada, essa sim é que paga a conta. Então, mas pessoas que eu diria... isso aí é a influência massiva, né, da grande mídia, colocando esses termos na nossa cabeça, entendeu? E a gente, sem querer, acaba reproduzindo. Tem que se policiar hoje, porque a gente é atacado o tempo todo com coisas como direitos humanos, né, direito do trabalhador, politicamente correto, não ofender, não isso. Gente, então, porque eles querem moldar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se expressar. Os linguistas já definiram há muito tempo, né, que a língua, se você controla a língua, você acaba controlando o pensamento, né? Você controla a linguagem e indiretamente você controla o pensamento da pessoa. Eu diria assim, pessoas em situação de dificuldade. Essas pessoas, elas são e costumam ser, em sociedades livres e éticas, tá? E produtivas, essas pessoas costumam ser normalmente ajudadas pelo restante da sociedade. As sociedades, nesse perfil que eu citei, não são sociedades de pessoas más, são sociedades com princípios morais, com princípios de caridade. Isso tem muito a ver com o que os conservadores relacionam, né, o modelo cristão
de família e de cultura com o progresso capitalista. Tá? Os conservadores abordam muito essa correlação, e isso apenas evidencia o que eu estou dizendo, que uma sociedade ética, de bons valores, correta, produtiva e livre, a sociedade ajuda as pessoas. Nós temos em todos os países que têm essas características, nós vemos instituições civis, privadas, ajudando. A gente vê caridade, a gente vê organizações que coletam comida, que criam locais de acolhimento para desvalidos e tal. Ou seja, isso existe, gente. Existe. Quando é que isso deixa de existir? Pega um país onde nós temos uma tributação gigantesca, como o Brasil, aí, o que as pessoas poderiam ajudar os outros já foi pego pelo Estado. E o Estado pega isso, usa um pouquinho para ajudar, e o resto distribui entre quem? Entre os seus agentes. Compreende? É como você... Vamos pensar no Estado como uma organização de caridade, né? Como, assim, um asilo Padre Cacique, né? Uma coisa assim, uma organização de caridade. O Estado pega todo esse dinheiro, desvia 90% para gerir a sua própria máquina, tá? E depois distribui o resto. Compreende? Então, o Estado atrapalha boas medidas de caridade e de apoio social. Essas medidas de dar Bolsa Família e ajuda, isso não é uma medida de esquerda, isso é uma proposta liberal. É uma proposta liberal. Liberais sempre defenderam que houvesse uma ajuda para esse setor social com que tem dificuldades. Mas essa renda única mundial, isso é um perigo, né? Não sei como é que tu vê essa nova ordem mundial aí com renda única, tribunal, não sei se tu já navegou por aí, mas isso aí é perigoso. Eu acho que tem que ter, que nem tu falou, as pessoas que têm mais necessidade precisam de um carinho maior, que naturalmente a sociedade dá. Porém, eu sou contra uma renda fixa mundial para todo cidadão. Eu acho que a gente tem que ajudar quem precisa e dar o peixe. Não dar o peixe, tem que ensinar a pescar durante um tempo para fazer a pessoa melhorar de vida. Agora, eu sou contra essa renda mundial que os caras estão querendo colocar aí. Não sei qual é a tua visão sobre... Quanto mais faz essas macro-organizações, mais essas políticas top-down, de cima para baixo, quanto mais organizações, mais custos de transação existem e mais o dinheiro recolhido para ajudar é desviado no meio do caminho. Exatamente. Ou seja, eu concordo inteiramente contigo. O Olavo de Carvalho diz o seguinte, né? Quer ajudar alguém, dá o dinheiro direto para a pessoa, não dá para uma instituição... que essa instituição vai ter que gerir os telefones, pagar aluguel, pagar salário, para depois dar o dinheiro lá na África. Vai lá na África e dá o dinheiro para o cara. Eu, até um tempo atrás, eu não dava dinheiro na sinaleira. Os caras ficavam pedindo ali, e eu achava, isso aí eu vou estar estimulando o cara a não trabalhar. Eu pensava isso comigo há um tempo atrás, né? Hoje não, hoje eu dou. Porque é uma forma de altruísmo. Eu estou dando sem querer nada em troca. Eu estou ajudando ali a pessoa, é dinheiro na veia. Mas o cara vai comprar cachaça, vai comprar não sei o quê. Cara, azar, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Eu acho que a maioria vai comprar comida para a família. Eu sempre dou, tá? Mas isso para mim, eu vejo como um princípio de caridade cristã. Tá? Outra coisa que eu quero dizer é que hoje nós falou em pedintes na sinaleira, aumentou a quantidade de pedintes enormemente. E nós estamos vendo nas sinaleiras pedintes diferentes. Antes era o cara que não tem uma perna, o cara que teve talidomida, sabe? Um cara em andrajos, assim, aquele que realmente está totalmente desajustado numa sociedade. O cara em andrajos, com aquela barba gigante, ele não vai nem arrumar emprego nunca, ele tem que receber uma ajuda diferente, né? Hoje não, nós estamos vendo pessoas com roupas assim razoáveis, sabe? Pessoas com idade laboral para produzir, ou seja, nós estamos vendo pessoas desempregadas mesmo por causa desses exageros de combate à pandemia, exageros desnecessários, com o intuito, eu diria, segundas intenções, né? Com muitas segundas intenções, e isso está destruindo a vida de um monte de gente.
Aí tu pega o cara desempregado ali, tem filho em casa. Porra, como é que eu não vou ajudar? Né? Agora, em Novo Hamburgo tem uma moda que é o seguinte, na sinaleira o cara já bota lá, meu nome é tal, o nome do meu filho é Eduardo, tem 5 anos, e eu quero que você compre a paçoquinha para ajudar a comida para ele. O cara faz um cartaz, assim. Sim. Então, já está evoluindo, tu sente que aquele cara estava trabalhando. Tá. Né? Porque ele está ali porque assim, ele já não tem uma capacidade de enxergar o que ele vai fazer da vida. Porque ele não tem acesso a crédito, ele deve estar com o nome no SPC sujo, ele não tem escolaridade, ele não, isso que é o grande mal da sociedade. Essas pessoas, pra gente, essas têm recuperação. Aqueles caras lá que estão doentes, sem uma perna, ou que estão meio malucão da cabeça, esses são difíceis. Eu não tenho expectativa de reinserir essas pessoas. Agora, esses caras novos que estão aí, esses caras têm recuperação. E por isso teria que ter algum tipo de política social, na minha visão, para inserir ele na sociedade de um outro jeito. Né? E facilitar também a contratação por empresas, que nem tu falou aí. Mas vamos falar um pouco dessa situação que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, do bichinho do Big aí, do que está acontecendo aí. Os governadores gostam de pegar uma canetinha e mandar na gente, né? A gente vê que os caras têm uma... Olha, tipo assim, você não sabe o que é bom para a tua vida, eu sei. Eu sei que eu preciso te trancar em casa porque é para o teu bem. Eu preciso te botar uma máscara na tua boca, uma mordaça, porque você não sabe cuidar da tua saúde e você é um cidadão inferior e eu sou o Estado e eu tenho que te regular. Eu pego bem essa... É bem assim. Esse viés aí. É bem assim. O que poderia ter sido feito de diferente hoje, passado um ano aí? Esse lockdown desnecessário, exagerado, será que a gente não podia ter isolado o grupo de risco, os idosos, deixado a capacidade produtiva? Sei que nem a Áustria fez, né? A Áustria, a produção não parou nunca. Isola o grupo de risco, quem tem mais comorbidades e tal, mas deixa a roda girar, porque a pobreza vai fazer esses caras ir para a sinaleira pedir dinheiro, que vão arrombar o teu carro lá para roubar alguma coisa porque os caras precisam comer. Então o efeito colateral do lockdown é pior do que ele pode teoricamente ajudar, se a gente for ver, o lockdown não funcionou. Não sei qual é a tua opinião aí. Houve uma mudança de comportamento por parte dos governos nesta epidemia que nunca aconteceu na história. Em nenhuma epidemia. Em todas as epidemias, como é que se faz? Você isola os doentes, você isola os infectados. O cara veio de uma região infectada, entra em quarentena. O cara viajou para Marte e voltou com um micro-organismo alienígena, o que você faz? Você bota o cara em quarentena, compreende? Aqui não. Aqui eles quiseram fazer quarentena com quem estava saudável. Inverteram o processo completamente. É um nonsense absurdo. Mas aí o segundo nonsense. Não, economia vê depois. Gente, economia é tão vital que se não precisasse trabalhar, muitas pessoas não iriam trabalhar. Iam ficar em casa, vendo TV, né, passeando, indo para a praia. Muitas pessoas não iriam trabalhar. Algumas pessoas realmente têm aquele impulso interno de querer trabalhar, mas outras não. Elas trabalham porque precisam, para poder comprar as coisas, comprar energia, pagar seu imóvel, comprar comida, comprar brinquedos, o que quiserem, né? Tá? Então, as pessoas trabalham porque precisam, não é uma coisa desvinculada da vida da pessoa. Não existe ou saúde ou economia, porque não existe saúde sem economia. Como não existe economia sem saúde? São coisas intrinsecamente conectadas. Perfeito. Tu mora em Porto Alegre, né? Uma cidade maravilhosa que eu conheci comecei a frequentar na década de 80, 90 ali. Hoje a gente vai em Porto Alegre e fica assustado, rapaz. É horrível. É horrível. A gente fica assustado. Esses dias eu passei de carro e me assustei, porque eu vi um monte de comércio fechado, até foi antes da pandemia, um monte de comércio fechado e um monte de imigrantes do Haiti, da Venezuela, tudo sentado na frente da onde deveria ter um comércio, eles vendendo os badulac dele para poder ganhar algum dinheiro. Nada contra essas pessoas estarem ali defendendo o seu direito de vender alguma coisa.
Mas a fotografia que a gente vê é que o seguinte, modelos de negócios que seriam normais estão acabando e o informal está dominando tudo. Ou seja, está bem triste Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade punjante aí, mas o socialismo está acabando com essa cidade aí, que nem fez com a Argentina. O Brasil, o Rio Grande do Sul, ele é uma produção de socialistas, tá? E uma produção tão maquiavelicamente feita que se dedica, inclusive, à exportação de socialistas para o restante do Brasil. Tá? Nós exportamos para o Brasil, porque não bastava estragar aqui, né? Tem que estragar o Brasil inteiro. Então, o Rio Grande do Sul exportou Getúlio Vargas, o Brasil exportou Leonel Brizola, exportou Jango, exportou vários políticos petistas, né? Sem falar que eles controlaram aqui durante muitas décadas, né? Através de governos como governos do PT, que são talvez o pior modelo de todos os partidos de esquerda nacionais, que são quase todos, né? São quase todos, não fala quase nada. Né? Vou te botar na fogueira, posso? À vontade. O que é o comunismo, Partir? Comunismo, vamos lá. Comunismo é uma visão socialista extremada que não apenas se satisfaz em atuar com coerção sobre a sociedade, como qualquer Estado faz, não apenas se satisfaz em retirar cada vez mais das classes produtivas da sociedade, como pretende o controle total de 100% das propriedades e dos recursos. E com uma propaganda de que tudo será de todos, quando na verdade tudo estará sob controle de um pequeno núcleo chamado partido. Isso é o comunismo. Ele é muito parecido com o livro do George Orwell, 1984. Eu indico, vá lá, veja. 1984, de George Orwell. O comunismo, para mim, Só que eu achei que o comunismo era uma ideologia. Só que aí, fazendo umas aulinhas lá com o professor Olavo, ele explicou que o comunismo cabe 200 ideologias ali dentro. O comunismo é um movimento revolucionário. É uma forma de quebrar o que está lá, quebrar o status quo. E, para isso, vai pegando o que pintar pela frente. Vamos pegar agora as classes menos, o lupo proletariado, vamos pegar as prostitutas, ladrão, sequestrador, vamos minorias raciais, minorias sexuais, vamos defender a bandeira desses caras para a gente dizer que, para eles se identificarem com a gente. Mas se de repente não servir mais, tira fora e já pega outras bandeiras. Então eu entendi que o comunismo ele foi se aperfeiçoando, porque o Karl Marx queria a revolução proletária. Só que não deu certo, porque os proletários começaram a ganhar dinheiro, virou classe média. Aí eles, vamos agora então buscar outros adeptos, outros crentes para a minha igreja, mais ou menos isso. Mas hoje eles estão usando muito essas pautas identitárias para isso. Para dividir a sociedade e jogar essas pessoas para o colo da visão estatal de sociedade. Ou seja, pessoas que tentam forçar a identificação de grupos pessoais como grupos injustiçados pelo restante da sociedade e levam eles para buscar apoio e colo e guarida aonde? No tal Estado, né? Eu queria saber qual é a projeção que tu vê para as próximas eleições aí que vai vir em 2022. Tu quer dar uma de visionário aí? O que vai acontecer? Quem é que vai brigar para estar lá nas pontas, brigando para ser o nosso próximo presidente, ou é muito cedo ainda? Bom, a nossa visão como libertários, tá, é uma visão fora da caixa do Estado. Tá? Sempre há pessoas imaginam assim que direita e esquerda, né, é uma visão linear. Né? Na verdade, direita e esquerda são manifestações de Estado. Né? Esquerda quanto mais para a esquerda, mais controle da propriedade privada, quanto mais para a direita, menos controle da propriedade privada. Mas ambas, tudo que está dentro dessa linha, esquerda, direita, centro, são visões de Estado, onde o Estado tem poder, controle e maior ou menor regulação e influência
nos indivíduos e na sociedade. O que os libertários pregam? Saia desta linha, dessa visão linear, saia desta caixa. Nós não somos esquerda, nós não somos direita, nós somos contra a autoridade imposta. Nós somos contra a coerção, somos contra a violência, principalmente, porque o libertarianismo é, antes de qualquer coisa, uma filosofia ética. Nós temos âncoras na escola austríaca no que toca à economia, nós temos âncoras na visão liberal de mundo dos liberais, sim, mas essencialmente o libertarianismo é uma filosofia ética. Por quê? Porque não é ético você tirar a vida de alguém, como o Estado faz. Não é ético você retirar a propriedade de alguém, como o Estado faz, através de impostos, desapropriações, etc. Não é ético você tirar a liberdade de alguém, como o Estado faz. Se você se manifesta livremente, o Estado te censura, o Estado te condena, o Estado te prende. Tá? O Estado cria acusações infinitas para tirar a tua liberdade, a tua propriedade e até a tua vida. Vocês querem ver um exemplo? O Estado mata. Vou dar um exemplo bem claro disso. Impostos matam. Impostos matam. Veja bem, vamos pegar um imposto mais canalha de todos, tá? O chamado IPTU. O cara tem uma casa, onde ele mora com a família. Não estou falando de um rico, pessoa humilde, tem a sua casa. Ele está lá na sua casa. Ele não pagou o IPTU. O que o Estado faz? O Estado executa. Usa a fantasia do mecanismo judicial para aparentar um lastro ético, um lastro moral sobre a sua atitude. Na verdade, aquele cidadão vai ser executado, vai perder o processo, porque o Estado tem o direito, entre aspas, de cobrar o tal IPTU. Ele não consegue pagar, porque ele está desempregado, por causa do Estado também, que dificultou tantas possibilidades que ele acabou ficando desempregado, né? O Estado não ajuda a economia, atrapalha. Aí esse cidadão tem a sua casa penhorada. Vai alguém lá no leilão e compra, e ele é despejado. Só que ele não quer sair da sua casa, porque ele não fez nada errado. Ele é uma pessoa de bem, pacífica, que não consegue pagar a taxa que a máfia está cobrando. Ele só quer morar ali, ele só quer morar com a família. A casa é dele, que ele construiu, com as próprias mãos. Tem a escritura ali, tem tudo. Ele construiu. Aí o Estado vai lá e tira, penhora e venderam para o outro, porque ele não pagou o tal do imposto predial. Aí ele é retirado, mas ele não quer sair de lá, ele não aceita, ele se revolta contra isso. Aí vai o oficial de justiça com força militar, vai lá a polícia militar junto para retirá-lo, e ele se recusa a sair, ele e a família. E se ele tentar se defender da agressão, porque vai chegar um ponto onde vai chegar a violência, vai ir lá uma equipe policial usando do privilégio da violência que o Estado tem, e vão retirar ele da casa. E se ele se recusar e reagir, vão matá-lo. Eu não estou brincando, isso é fato. É claro que na maioria dos casos, nem mesmo as pessoas acabam desistindo antes, acabam se ajoelhando, acabam cedendo, acabam se entregando, compreende? Com muita dor no coração, tá? Com seu orgulho ferido, e acabam cedendo à injustiça. É como a pessoa está caminhando num parque, chega um ladrão, bota a bala na tua cabeça e pede o teu celular. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Aí o Estado usa o argumento de que esse imposto ele é bom, ele é justo, porque tem que ajudar a dar escola, saúde, educação. Papo furado. Isso é papo furado, compreende? Todas essas coisas são melhor providas pelo mercado privado. São melhor providas por instituições privadas. E quando alegam que aí os pobres não vão ter acesso, eu digo, é mais negócio para uma sociedade pagar bolsas de estudo para alunos pobres em escolas privadas do que manter uma estrutura estatal de ensino. Os números mostram que cada vaga na escola pública do Rio Grande do Sul custa o dobro do que custaria pagar uma bolsa numa escola privada, sem falar na qualidade que é. Não há comparação. Então, eu queria aproveitar esse final para falar dessa visão libertária profunda, para aguçar um pouco mais, tá? Para mostrar isso. E agora, respondendo a tua pergunta, como eu salientei nessa minha fala, que libertários não estão nessa linha esquerda-direita, nós estamos fora disso. Nós queremos que não haja mais essa autoridade imposta, esses poderes sendo exercidos sobre cidadãos livres, né? Nós queremos
Então, liberdade sem poder coercitivo. Então, eu digo, minha previsão para as eleições, tá? Nós temos uma possibilidade de uma candidatura de esquerda, vai ter a candidatura do atual governo do presidente Bolsonaro, não há dúvida. Essas duas estão colocadas. A gente não sabe o candidato de esquerda se vai ser Lula ou Haddad ou algum outro, né? Mas dificilmente o PT vai estar aliado a partidos de centro, porque os partidos de centro não vão aceitar, porque seria um tiro no pé. Tá? Então, vai haver candidaturas de centro? Vai. 1, 2, 3, não sabemos. E o que está sendo construído agora? Uma tentativa muito forte de tentar desconstruir moralmente o governo federal para abrir espaço para a candidatura de centro. Isso é o que eu tenho visto, né? A candidatura de centro vai ser capitaneada por um candidato do PSDB, acho inevitável isso, provavelmente o João Dória, provavelmente. Eu acho que o nosso governador aqui, Eduardo Leite, nunca foi um candidato de verdade, acho que foi, na verdade, uma ferramenta de diminuir a exposição do Dória por um tempo, né? Tá? Para evitar pedradas em excesso, né? Para depois ele voltar com mais força, me parece. Se o centro vai ganhar ou se o Bolsonaro vai ganhar, isso vai depender do grau de desconstrução que o centro conseguir fazer em relação ao Bolsonaro. É como fizeram com Trump nos Estados Unidos. Né? Esse grau de desconstrução. Qual narrativa vai ser mais vitoriosa ou não? Né? Não vejo muita diferença do ponto de vista libertário se ganha um, se ganha outro, compreende? Não estou vendo muita diferença, não, porque todos são manifestações de Estado. Né? Agora, sem dúvida, existe algo no governo federal de hoje que fazia muito tempo que não se via no Brasil, né? Que um Ministério da Economia profundamente liberal, tentativas de privatização, mesmo sem o presidente ser um liberal convicto, mas houveram várias pequenas privatizações aconteceram. Eu vejo muita dificuldade junto ao legislativo de conseguir apoio para aprovar privatizações grandes, né? Mas eu vejo um governo que tenta com seus defeitos, de forma atabalhoada muitas vezes, né? Mas eu vejo o governo que tenta. Eu não sei se o centro faria isso, se o candidato de centro faria isso, né? Faria esse tipo de tentativa, de proposição. A outra questão, então, importante salientar é que as estratégias não são excludentes. A gente atuar num viés político para reduzir as restrições de liberdade por dentro do governo, isso não significa que as outras estratégias também não devam ser praticadas. As principais estratégias adotadas, tá, são conhecidas como gradualismo, onde se insere, então, a questão política, gradualismo, ou seja, vamos diminuir gradualmente. Outra estratégia, já falei aqui também, que é a estratégia da difusão cultural das ideias da liberdade, para as pessoas entenderem cada vez mais que elas não podem ter seus direitos de expressão, de ir e vir, direitos econômicos bloqueados pelo Estado. Então, a difusão cultural, o gradualismo. E tem uma outra que não foi citada, porque se a gente vai falar de libertarismo, a gente fica uma semana inteira falando aqui, tem que fazer vários programas. Mas a questão é da atuação individual de cada pessoa na sociedade. Essa estratégia é conhecida como agorismo. A palavra vem da ágora grega, tá? Agorismo. Agorismo é o seguinte, procure individualmente, cada indivíduo, sabotar o Estado. Cada um, individualmente, sabotar o Estado. Como? O Estado está pedindo 1001 licenças, regulações. Tente abrir teu negócio sem usar essas licenças. Tente, compreende? Tente usar moedas digitais para não ser tão facilmente percebido pelas garras, né, da rapinagem estatal. Né? Tente isso, compreende? Poxa, eu não posso falar mais do que essas duas aqui, entendeu? Porque eu já vou entrar em conflitos diretos, né? No que eles chamam de ilegalidades, né? Tá? Mas nós pregamos, então, o agorismo ele é uma vertente da chamada desobediência civil. Não vamos obedecer, desobedeçam as regras, desobedeçam leis com as quais vocês não concordam. Desobedeçam, não obedeçam. Eles querem ovelhas obedientes e contribuindo todos os meses para essa máquina
né? Não, desobedeçam. Desobedeçam, sigam a sua consciência, sigam o seu bom senso, sejam livres, independente do Estado. Ajam como criaturas livres. Tá? Esse é o método agorista, que é o que mais funciona, na minha opinião. Só que uma coisa não exclui a outra. Podemos usar todas as estratégias sem nenhum problema. Quanto mais estratégias, melhor será o resultado. Vamos usar o Exército, vamos usar a Aeronáutica, vamos usar a Marinha, vamos usar todas as nossas forças contra a coerção estatal. Legal. Alex, baita bate-papo, cara, muito obrigado. Eu quero te agradecer do coração aqui. Lembre-se, gostou? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. O nosso propósito aqui é você pensar fora da caixa. Nós não somos donos da verdade. Estamos aqui entrevistando o Alex Grego, que é um cara que acredita no libertarismo, é isso? Libertarianismo. Libertarianismo, ou seja, o indivíduo cada vez mais livre do Estado. Então eu aprendi um monte de coisa legal aqui contigo hoje, Alex. Te agradeço profundamente e já está convidado para a gente bater mais bate-papo aí, porque tem assunto que não acaba mais. É só a gente começar a bater papo aí e vamos embora. Eu gostei muito de coisa que tu falou aí. Eu só fico com uma dúvida. Será que as pessoas querem isso? Será que elas querem sair da zona de conforto? Pergunta muito procedente, sabe? Aí você remete ao mito da caverna de Platão, Platão. né? Vem diretamente a Platão. isso. Porque às vezes é confortável ficar na escuridão da caverna sem olhar a realidade, né? Às vezes é mais cômodo não ter que parar, pensar, poxa, quebrar conceitos arraigados dentro da sua mente, né? Romper com princípios que se acreditava verdade, entender que não, a verdade não era aquilo que eu acreditava, era o contrário. O Estado não estava ali para me ajudar, o Estado estava, na realidade, me atrapalhando, né? Essa legião de servidores públicos não estão lá para servir, estão lá pelos incentivos magníficos, maravilhosos que lhes são oferecidos, e não para servir, porque agentes do Estado são pessoas não diferentes de nós. Não é porque existe um estatuto do servidor público que a pessoa automaticamente passa a ter um comportamento absolutamente regrado e tal. Isso é uma fantasia, né? Pessoas são iguais, reagem a incentivos. Incentivos, você vai não ser demitido, você vai ter estabilidade, vai ter uma aposentadoria privilegiada, etc. As pessoas reagem a isso e isso atrai, é claro. E por isso que muita gente acha que nenhum libertário na política vai dar certo, porque ele vai se vender para o sistema, né? Essa possibilidade existe? Claro que existe. Mas não vamos deixar de tentar por causa disso. Ainda assim, sempre que um libertário entrar na política, ele vai estar, na pior das hipóteses, ocupando o espaço de um socialista. Então, alguma coisa melhor já vai ter. Então, assim, hoje eu estou ocupando aqui, eu estou presidindo o diretório regional do Partido Libertário aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos diretórios montados, formados já em vários estados do Brasil. Nós já temos todas as regulações legais consolidadas junto aos tabelionatos eleitorais. E em breve, nós começaremos aquela campanha famigerada das 500, 600 mil assinaturas para poder tornar o partido apto a concorrer e disputar eleições. Opa, então quer dizer que a Contamos aí com todas as pessoas que se sentiram assim motivadas e interessadas em sair desse lugar comum de respeito ao Estado e sim lutar contra os exageros do Estado. Que essas pessoas venham ao Partido Libertário, tá? Acessem as nossas páginas que estão em todas as mídias, todas sem exceção, nós temos. Procurem por Partido Libertários, vocês vão encontrar. E as pessoas podem se filiar ao partido, podem se filiar contribuindo, recursos são importantes também para financiar a montagem de tudo isso, tá? E nós em breve estaremos com uma loja virtual também, vendendo produtos libertários, vendendo a famosa bandeira de Gagos, camisetas, tudo muito ligado a essa cor amarela aí que o Alexandre escolheu de fundo, de forma muito sábia, né? Para essa
esse fundo ficar melhor ainda, falta só colocar a cascavel ali atrás. Né? Para quem não sabe, a bandeira amarela com uma cascavel, né? É a bandeira de Gadsden, é a bandeira libertária, e tem o lema abaixo, né? Dizendo Don't tread on me, ou seja, não se meta comigo, não mexa comigo. O que significa isso? Não venha se meter na minha vida. Sou uma pessoa de paz, trabalhadora, estou aqui na minha vida. Não venha se meter na minha vida, não venha me atrapalhar. Por isso a cascavel é um símbolo libertário, né? Ela está lá no canto dela, ela aciona o chocalho avisando, não vem aqui, não me incomoda, compreende? Mas o Estado sempre faz isso, ele vai te incomodar, né? Você plantou arroz, me dá 20%. No outro ano, me dá 30% do que tu plantou, me dá 40% do que tu plantou, né? Isso é o significado da bandeira de Gadsden. Não se meta comigo, me deixa em paz, né? Legal. Alex, muito obrigado, cara, de coração. Obrigado por expor as tuas ideias do teu partido. Tomara que a gente tenha mais uma opção. E é isso, a gente tem que ter vozes diferentes, tudo aquilo que a gente ouviu até agora, para que você em casa tome a sua decisão. Aqui nós batemos um papo, quem decide é você, no seu íntimo, como indivíduo, você tem que ter a liberdade de refletir para ver se faz sentido, se não faz sentido. Tenho certeza que muita coisa aqui a gente pôde pegar para refletir, tem muita coisa legal nesse sistema aí também. Obrigado, muito obrigado e até a próxima aí, Alex. Valeu!